O Cristo e o governo e as bucetas nesse mundo, e aquela cena da cobra engolindo o sapo, e os leões devorando as criancinhas que esguicham sangue, e o sol secando o sangue das criancinhas, e o sangue das criancinhas se decompondo e liberando carbonos e formando petróleo, o combustível do piloto de carros em chamas, o piloto se queimando e derretendo e liberando carbonos, e toda essa angústia o tempo todo. Aquelas palavras e aqueles livros todos explicando as palavras, e as palavras dos livros, e a história do Cristo lá, todo ensanguentado na cruz, e o sol secando o sangue do Cristo, e os vermes não devorando o corpo do Cristo, e o combustível do piloto de carros em chamas, e as crianças esguichando sangue, e aquele programa divertido da televisão com o cara explicando todas aquelas palavras e a dor. A dor e aquele livro cheio de palavras, e o presidente da República falando aquelas coisas todas para o povo, e o povo ouvindo o presidente da República, e a dor do povo, e o sangue do povo esguichando, e o sol secando o sangue do povo, e o povo em chamas nas revoluções, e o povo ouvindo a história do Cristo, e o povo bebendo o sangue do Cristo, e o fedor do povo, e o presidente da República, e essa angústia toda entre os homens e as mulheres fazendo sexo, e todas essas doenças no sangue do povo fazendo sexo, e produzindo criancinhas, e liberando carbonos o tempo todo, e os organismos fedendo, e a gordura nos organismos, e aquelas mulheres. Aquelas bucetas e aquelas palavras todas, e o sangue, e o povo comendo o cadáver do Cristo, e o povo comendo cadáveres diversos, e o sol lá em cima secando o fedor do povo, e as palavras todas, e os problemas do povo. Todas as palavras e as paixões, e o povo, e os deputados lá criando leis para o povo, e o Cristo lá criando leis para o povo, e o povo criando leis, e o cara lá na televisão explicando tudo, no caixão, liberando carbonos, e os gases do estômago, e o piloto de carros nas chamas produzidas pelo sangue das criancinhas, e o Cristo criando criancinhas devoradas, e o presidente dos Estados Unidos lá na Casa Branca, e a mulher do presidente dos Estados Unidos. A buceta da mulher do presidente dos Estados Unidos, e os caras fazendo sexo com as mulheres bonitas do cinema, e o cara fazendo sexo com a Marilyn Monroe, e a buceta da Grace Kelly, e o príncipe olhando para a buceta da Grace Kelly, e a Grace Kelly olhando para o pau do príncipe, e a Grace Kelly sentada no bidê, e as fezes dos seres humanos, e as fezes de todos, e o sol secando a merda, e liberando carbonos, e produzindo petróleo, e os árabes, todos lá no Oriente Médio, produzindo sangue, e os árabes produzindo petróleo, e as criancinhas esguichando sangue, e aquelas espadas cortando cabeças, e os chineses, e os japoneses, e os indianos, e os caras do Oriente, lá no Oriente, meditando e se integrando ao todo, e essa angústia toda naquelas bucetas esguichando sangue, e os jogadores de futebol lá na Itália, e os dólares dos jogadores de futebol, e as bucetas das mulheres dos jogadores de futebol, e os negros da África, e o negro presidente da África do Sul, e os cantores ingleses arrecadando dólares para as criancinhas negras da África, e os negros produzindo música, e os ingleses tocando a música dos negros, e aquelas guitarras coloridas, e os jovens levantando as mãos e fazendo sinais para os ingleses nessa angústia toda, e a Inglaterra toda angustiada, e a buceta da rainha da Inglaterra, e os peitos murchos da rainha da Inglaterra, e os filhos da rainha da Inglaterra com aquelas louras, e luzes se acendendo através dos fios de eletricidade, e essa energia toda iluminando o sangue das criancinhas e as florestas. Os rios e aqueles peixinhos lá no mar, e os peixinhos devorando outros peixinhos, e essa angústia toda, e o cara lá explicando todas as palavras, e as palavras do cara, e as palavras, e as palavras. As palavras e as palavras todas, e esses livros explicando todas essas palavras, e as palavras dos ingleses, e os orientais, lá no Oriente, integrados ao todo, e esse todo, e aquele programa divertido explicando todas aquelas palavras, e o Cristo sofrendo lá, com aqueles romanos de capacete, e as espadas dos romanos enfiadas nas barrigas das criancinhas esguichando sangue, e o sol secando o sangue das criancinhas, e o sangue das criancinhas queimando o piloto em chamas, e o Pelé chorando pelas criancinhas, e todos aqueles golaços do Pelé, e o Pelé falando, e o Pelé com aquela loura, e a loura falando com as criancinhas, e as criancinhas olhando para a loura, e aquela loura segurando o pau do Pelé, e o Pelé olhando para a buceta daquela loura, pensando naquelas palavras todas, e o Pelé lá, e o Newton Santos abraçado com o Pelé, e o Gilmar, e o Pelé chorando e enxugando as lágrimas naquela camisa azul, e todos aqueles jogadores de futebol olhando para aquelas bucetas louras na Suécia, e o povo todo suado e fedendo, torcendo por aqueles jogadores de futebol, e o povo todo desejando aquelas bucetas todas, e o povo esguichando sangue, e o sol secando o sangue do povo, e aqueles caras explicando aquelas palavras todas, e as galáxias se expandindo.
aqueles planetas, aquelas estrelas todas, e o universo, e os cientistas explicando as galáxias, e as palavras dos cientistas, e aqueles livros todos explicando os cientistas, e o Einstein lendo aqueles livros, e o Einstein explicando aquela teoria toda, os negros e os ingleses e as bucetas, os cientistas, aquelas palavras todas, essas palavras todas, todas aquelas palavras daquelas mulheres e aqueles caras lá pensando nas bucetas, e aquele golaço do Pelé, e a estátua do Bellini, e todas aquelas Copas do Mundo, e o povo lá gritando Brasil, Brasil, e o Zico perdendo aquele pênalti, e o povo lá fedendo, e o povo lá reclamando, aquelas palavras todas, criancinhas esguichando sangue, e o joelho do Zico esguichando sangue, e o sol lá secando o joelho do Zico, e a mulher do Zico lá na Barra da Tijuca, vigiando o feijão que a empregada do Zico faz, e o filho do Zico lá naquela escola, escrevendo aquelas palavras todas, e aqueles cineastas fazendo filmes, e aqueles pintores pintando quadros, e explicando aquelas palavras todas, e aquele compositor americano, e o Maradona lá no Tahiti, com aquela loura, e o Maradona lá no México, marcando aqueles golaços, e o Freud fumando aquele charuto, explicando todas aquelas coisas, e aquela mulher com a buceta, deitada naquele divã da casa do Freud, e aquelas palavras daqueles caras lá no Oriente. Os paus daqueles monges integrados ao todo, e aqueles monges lá não pensando em sexo, e aquele garotinho lá na Suécia, olhando aquelas bucetas nas revistas suecas, e toda essa angústia. Aquelas mulheres e todas aquelas bucetas daquelas mulheres, aquelas mulheres e aqueles caras explicando aquelas palavras e todas essas histórias, aqueles livros todos secando sob o sol, e aquelas mulheres com aquelas bucetas, e os homens perseguindo as bucetas daquelas mulheres, e aqueles homens e mulheres pensando em sexo, explicando aquelas palavras daqueles livros, e o piloto de carros esguichando champanhe no príncipe, e a filha do príncipe lá pensando em sexo, e a filha do príncipe lá dirigindo o carro da Grace Kelly, e a Grace Kelly morta, devorada pelos vermes, e o sol secando o sangue da Grace Kelly, e o príncipe devorando cadáveres de animais no jantar, e aquele filme no qual a Grace Kelly estava tão linda lá na televisão, e a televisão, e aquelas imagens todas da televisão, e o mundo inteiro com aqueles continentes, e aqueles oceanos, e aquelas notícias do jornal, com aqueles Nossa sala possui todos os equipamentos de segurança, como detectores de fumaça, sprinklers e portas antipânico, localizadas à esquerda do palco. Pedimos a gentileza de desligar seus beepers e celulares. Não é permitido fumar ou beber, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para maiores informações, acessem o site www.itaucultural.org.br. Obrigado a todos e bom espetáculo. Este evento será registrado em vídeo para eventual utilização em produtos de mídia eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua permanência na sala autoriza o uso das imagens. Televisões transmitindo o programa daquele cara explicando aquelas palavras do livro, e aquele cantor falando aquelas palavras todas, e o outro cantor falando sobre o programa divertido do cara explicando aquelas palavras do livro. O Pinto Murcho do André Santana e não sei quem mais. As marcas e todas essas palavras, funcionando aqui. Números todos, boa noite. Esses caras se suicidando. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Essa é a segunda edição do Autores em Cena. A gente fez em 2006. A ideia é que um autor, um escritor, é dirigido por um diretor de teatro. Um diretor de teatro é convidado para dirigir esse autor. Esse autor acaba virando um ator dos seus personagens. Então, aí o Cadengue conversou com o André, conversou com o Trevisan, e bolaram Amor e Exílio. Então, vocês vão ver a primeira parte, Amor, com o André Santana. A gente vai ter um pequeno intervalo e vai para o Exílio com o João Silvério Trevisan. Bom espetáculo para todos. Muito obrigado. Essa angústia toda das criancinhas pegando fogo e liberando carbonos, e aquelas células se decompondo, e todos aqueles elétrons ao redor dos prótons, girando o tempo todo naquela angústia dos átomos, girando o tempo todo ao redor desse sol cheio de carbono, secando o sangue do povo o tempo inteiro, e aquelas explosões de combustível, e o sol lá, secando o piloto em chamas, deitado no caixão com aqueles parentes ao redor, falando as palavras do Cristo ensanguentados, negros, ingleses, portugueses, judeus, alemães, irlandeses, poloneses, russos, japoneses e esses caras todos, pequineses, pastores, dobermans, chihuahuas.
O Mirizola lá naquela angústia, fazendo sexo em todas aquelas posições de fazer sexo em Camboriú, aquelas meninas tão tolinhas pensando que o Mirizola era tão bom e tão mal ao mesmo tempo para elas, puras meninas inocentes, cascavéis, diante do Mirizola, todo mal, todo bom, fazendo sexo sem amor com aquelas meninas. E depois o Mirizola lá no Rio de Janeiro, aquela cidade cheia de mulheres de biquíni, no Leme, a vista para o oceano incrível, o Mirizola sofrendo de amor pela Joana, conhecendo o veneno das cascavéis naquela angústia, sofrendo de amor, a Joana lá, fazendo o Mirizola sofrer de amor naquela angústia, angústia do amor, em frente ao mar, em frente a todas aquelas mulheres de biquíni, sofrendo muito naquela angústia, o Mirizola cheio de amor naquela angústia, sofrendo por uma mulher sem biquíni naquela angústia. Ai. Só pode ser assim, e ela sabe disso e confia em mim. Eu sou um trouxa, só pode ser assim, e ela sabe disso e confia em mim. Como trouxa escancarado que devo ser, quer ficar pra sempre ao meu lado. Pra ser sincero, espero que Joana não tenha se maltratado muito ontem à noite. Gosto demais dessa garota e não consigo mais controlar minhas lágrimas, nem a bela vista que tenho pro mar do Leme. É tudo tão triste e difícil de entender, é tudo tão triste e difícil de entender, tudo tão triste e difícil de entender, é tudo tão triste e difícil de entender. Só pode ser assim, e ela sabe disso e confia em mim. Sou um trouxa, só pode ser assim, e ela sabe disso e confia em mim. Como trouxa escancarada que devo ser, quer ficar pra sempre ao meu lado. Pra ser sincero, espero que Joana não tenha se maltratado muito ontem à noite. Gosto demais dessa garota e não consigo mais controlar minhas lágrimas, nem a bela vista que tenho pro mar do Leme. É tudo tão triste e difícil de entender, é tudo tão triste e difícil de entender, é tudo tão triste e difícil de entender, é tudo tão triste e difícil de entender. Gosto de Deus,
Deus é bom. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez aquela ilha. Deus fez a ilha e fez os cocos do coqueiro da ilha que ele fez. Deus é bom. Foi Deus quem fez a minha irmãzinha. Gosto da minha irmãzinha. Minha irmãzinha é legal. Minha irmãzinha gosta de Deus. Deus é legal. Minha irmãzinha é legal porque gosta de Deus. Minha irmãzinha gosta de bifes. Minha irmãzinha gosta de Deus. Minha irmãzinha gosta de bifes e de Deus. Gosto da minha irmãzinha que gosta de bifes e de Deus. Foi Deus quem fez as vacas. Eu e minha irmãzinha gostamos de comer vacas. Eu e minha irmãzinha somos bons. Eu sou bom porque raciocino. Eu sou bom porque gosto de Deus. As vacas não são boas. As vacas não raciocinam. As vacas não gostam de Deus. Eu e minha irmãzinha gostamos de bifes. Eu e minha irmãzinha gostamos de Deus. Deus é bom. Deus é quentinho. Foi Deus quem fez os brasileiros. Os brasileiros são gostosinhos. Os brasileiros são bons. Os brasileiros não desistem nunca. Os brasileiros são felizes. Os brasileiros não fazem guerra. Os brasileiros têm jogo de cintura. Gosto dos brasileiros. Minha irmãzinha gosta de brasileiros. Minha irmãzinha gosta de Deus. Minha irmãzinha gosta de bifes. Gosto de Deus. Deus é bom. Gosto da minha irmãzinha que gosta de bifes, de Deus e de brasileiros. Obrigado, Deus. Deus me guie. Foi engraçado até agora, mas agora eu vou começar a falar de dor. Como a dor do Roberto Carlos lá, com aquela perna esguichando sangue. O Roberto Carlos lá, com aquela perna, cantando aquela música que fala dos caminhões e dos carros apressados naquela estrada que não tem mais fim. As cascavéis e o Roberto Carlos sentado na beira do caminho, observando. Todas aquelas palavras e aquela música do Roberto Carlos que conta a história do cabeludo que foi abandonado pela namorada e acha que qualquer coisa vai fazer com que a namorada se lembre dele.
É bem provável que a namorada do cabeludo nunca se lembre de nada e fique por aí namorando e abandonando cabeludos. Por mais que o cabeludo fale que a culpa é dela, nada vai fazer com que ela se lembre dele. Mas o cabeludo precisa de um consolo, e por isso ele fica se lembrando da namorada, achando que ela vai se lembrar dele. É a história de todas essas músicas sobre homens e mulheres. Elas são muito bonitas. Sofrimento do cabeludo da música do Roberto Carlos, todas aquelas palavras. O espírito do Roberto Carlos e todas aquelas músicas do Roberto Carlos. Músicas do Roberto Carlos. Aquela música do Roberto Carlos que fala do playboy que não conseguia sentir prazer quando entrava no carro, pois a mulher que ele amava não estava com ele, e todas as outras coisas da vida não interessavam mais para o playboy. Todos aqueles átomos de carbono e essa vontade de que tudo seja diferente daqui para frente, como naquela música do Roberto Carlos, na qual a namorada do personagem tem que aprender a ser gente. Toda essa angústia das palavras do Roberto Carlos, palavras do Paul McCartney, palavras de amor por todas aquelas mulheres maravilhosas, o rádio sempre tocando aquelas músicas do Roberto Carlos, aquela música que fala do côncavo e do convexo, palavras que significam buceta e pau. Côncavo e convexo são palavras muito mais bonitas do que buceta e pau. O Roberto Carlos, lá naquela época do Jimi Hendrix, cantando aquelas músicas sobre cabeludos e calças desbotadas, sobre namoradas que abandonam namorados, e todo aquele cabelo fazendo com que a namorada se lembre do ronco barulhento do carro do namorado que foi abandonado e os carros envenenados dos jovens e os oceanos. O Zagallo estará em Los Angeles e fará muitas compras junto com a sua comissão técnica. O Zagallo fará compras para os seus netinhos tetracampeões do mundo. O Zagallo comprará foguetes de controle remoto e camisas com aquele jacarezinho verde. E os netinhos do Zagallo vão se divertir muito, até que apareçam bucetas venenosas em suas vidas. Então, acabará a diversão dos netinhos do Zagallo. Eles vão se esforçar muito para conquistar aquelas bucetas. Farão ginástica, ganharão dinheiro, comporão canções de amor. Mas aquelas bucetas não são fáceis. Os netos do Zagallo vão sofrer como as criancinhas que esguicham sangue, ficarão famintos de bucetas, não conseguirão mais dormir e talvez escrevam palavras do Roberto Carlos, palavras cheias dessa angústia toda, o tempo todo. Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. Minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada, não tinha medo do escuro, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta, trazia o suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperanças. Essas recordações me matam, essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Relembro bem a festa, o apito, e na multidão o grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava, e pro céu ainda olhava, encontrava a esperança de um dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada. Essas recordações me matam,
Essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Eu venho aqui, me deito e falo pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados, mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui. Zeca Loureiro. Então, agora para continuar a história de dor, agora vou à dor de outro sofredor da nossa história, que é o lobo mau. Naquela história dos 3 porquinhos, na qual o lobo fica fissurado para devorar os 3 porquinhos. Primeiro, o lobo soprou a casa do suíno flautista, e como a casa do porco era de palha, porque o porco era meio preguiçoso e preferia tocar flauta do que fazer uma casa de tijolos, a residência do flautista desabou. Aí o lobo pegou o porco e tentou comê-lo. Só que o porco conseguiu sair correndo e ir até a casa de seu irmão, o suíno violinista. Aí o lobo soprou a casa do irmão do suíno flautista, que era de madeira. Os 2 porcos estavam sofrendo muito, pois o lobo conseguiu derrubar a casa do porco que tocava violino e também era preguiçoso. O estranho nessa história é que construir uma casa de madeira deve ser difícil, e se o porco violinista fosse preguiçoso de fato, não iria fazer uma casa com as próprias patas, ainda mais tendo que estudar 14 horas de violino todo dia. Mas não importa, isso é só uma história infantil. O que interessa é que no final da história, o lobo foi até a casa do prático, o 3º porco da história. Quando o lobo soprou a casa do prático, a casa continuou de pé, porque a casa do prático era de tijolos. O prático era o mais inteligente dos 3 porcos. O prático nunca pensava em bucetas. O prático tinha um macacão azul e um bonezinho. O prático era gente fina, porque apesar de os 2 irmãos do prático serem preguiçosos, o prático deixou os 2 irmãos se esconderem na casa de tijolos, e assim o lobo não pôde comer os 3 porquinhos, que poderiam virar uma feijoada com a orelha do prático, o rabo enroladinho do porco violinista, que tinha um chapéu de pintor. Ou então o prato poderia ser lombinho de porco com farofa brasileira e arroz, que é o prato favorito do lobo. E essa história me faz lembrar ainda de outra tragédia, que é o fato de que a Vanessa pode morrer a qualquer momento, embora eu não queira que isso aconteça. Posso morrer amanhã, eu posso morrer ao meio-dia, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso morrer às 11h10, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer ao meio-dia, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso morrer às 11h10. Eu posso, mas não devia, me disse o André um dia. Se eu soubesse o quanto eu posso, talvez melhor viveria. Posso morrer amanhã, eu posso morrer ao meio-dia, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso morrer às 11h10, às 11h11 eu posso morrer amanhã, eu posso morrer ao meio-dia, eu posso morrer daqui a pouco, eu posso morrer às 11h10. Fim de tarde, fim de linha, fim de caso, fim de papo. O fim virá certo, é fato, a hora não se adivinha. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer ao meio-dia, eu posso morrer daqui a pouco,
Eu posso morrer às 11h10, às 10h15. Posso morrer amanhã. Eu posso morrer ao meio-dia. Eu posso morrer daqui a pouco. Eu posso morrer às 11h10. Eu posso, mas não devia. Me disse um amigo um dia. Se eu soubesse o quanto eu posso, talvez melhor viveria. Eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer ao meio-dia. Eu posso morrer daqui a pouquinho. Eu posso morrer às 11h10, às 11h13. Posso morrer amanhã. Eu posso morrer ao meio-dia. Eu posso morrer daqui a pouco. Eu posso morrer às 11h10. Fim de tarde, fim de linha. Fim de caso, fim de papo. Fim vira certo é fato. A hora não se adivinha. Eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer ao meio-dia. Eu posso morrer daqui a pouco. Segunda-feira na hora do rush. Eu posso morrer às 11h10. Às 11h11. Posso morrer amanhã. Domingo às 6. Posso morrer ao meio-dia. Da madrugada. Posso morrer daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu posso morrer às 11h10. Às 11h11. Eu posso morrer amanhã. Posso morrer ao meio-dia. Eu Posso morrer daqui a pouco. Eu Posso morrer às 11h10, às 11h09. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, a criançada lá embaixo na piscina. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, me lembra quando eu fiz natação. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, onde é que foi parar o meu calção?
Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Copacabana sou eu, o Cristo Redentor é você, e o leme é nós dois. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Vida, tristeza, aquela canção dos Beatles no muro do Sacré-Cœur. Vida, tristeza, puxa vida, pombas, porcaria. Já tá acabando, vai só mais um pouquinho. Não deu, não deu, eu sei que assim não deu. Eu sei que assim não deu. Eu sei que assim não deu. Foi Deus quem fez você. Meu nome é João Silvério Trevisan, tenho 64 anos e sou escritor. Eu sou Antônio Edson Cadengue, sou diretor de teatro e tenho 54 anos. Antônio, há quanto tempo você acha que a gente se conhece? Exatos 31 anos. Desde 1978.
Eu estava morando no Rio. Rio de Janeiro. E aí você foi para o lançamento do jornal Lampião da Esquina. E eu não lhe conhecia pessoalmente. Eu tinha o seu livro, O Testamento de Jonatas, que tinha uma foto sua na orelha da capa. E eu saí lhe procurando na Cinelândia. É você. Você é João Silvério? Sou. Eu disse, eu sou Antônio, do Recife. A gente se abraçou e ficamos amigos até hoje. E a partir daí tivemos uma longa história, né? De parceria, de amizade. E eu acho que a culminância dessa história... E várias vezes eu fui ao Recife, né? Tem toda a coisa do vivencial de Versiones, não é? Fui fazer umas reportagens para o Lampião lá, mas eu acho que o momento culminante foi em 82, quando eu fui para o Recife escrever Em Nome do Desejo. Duro! Antônio lembrou já tarde no ensaio. Lena, viu, Toninho? Pagou minha passagem de avião, porque senão eu ia de ônibus, que eu ia sempre de ônibus para Bahia, onde eu tinha meu namorado. E aí no Recife estava uma situação muito difícil, a minha vida estava muito difícil, desesperado, precisando de grana e numa situação muito ruim emocionalmente. Eu estava numa separação complicadíssima, uma separação amorosa daquelas dilacerantes. E aí escrevi um conto, você lembra? Sim, e os personagens como é que eles se chamam? Antônio, João e Antônio. E esse conto chama-se Dois Copos que Caem, e eu fiz para um concurso para ver se eu ganhava algum. Eu nem lembro que concurso era esse, eu não ganhei absolutamente nada, nunca soube a resposta do concurso. Em compensação, recentemente... O conto entrou para os 100 melhores contos da literatura brasileira no século XX. E é um conto muito curioso, porque às vezes eu leio e digo, mas fui eu mesmo que escrevi esse conto. A impressão que você tem, às vezes, como escritor, é que baixou alguma coisa e você... Porque o que aconteceu com Dois Copos que Caem, que é uma brincadeira com um corpo que cai do Hitchcock, o título em português, não é? No Brasil... é que eu escrevi um programa para o resto da minha vida. Foi o momento em que eu descobri o mistério. Eu nunca tinha pensado no mistério, mas eu estou me referindo ao mistério como o mistério de estarmos todos aqui, reunidos nesse momento, o mistério de termos nascido, de termos encontrado alguém ou não termos encontrado. Então, todos esses pequenos fatos que nós não podemos prever e que nós podemos definir sob essa grande sombra do mistério. Quer dizer, o mistério da vida, não um mistério transcendental naturalmente, mas um mistério. Esse é o conto, Dois Copos que Caem. Vamos ler, Antônio? Vamos, um momento só. Número 1, Antônio? Sim. Esqueça. Por simples acaso, dois desconhecidos encontraram-se despencando juntos do alto do edifício Itália, no centro de São Paulo. Oi! Disse o primeiro no alvoroçado início da queda. Eu me chamo João. E você? Antônio! Gritou o segundo, perfurando furiosamente o espaço. E só para matar o tempo do mergulho, começaram a conversar. O que você faz aqui? Estou me matando. E você? Que coincidência! Eu também! Espero que desta vez dê certo, porque é a minha 10ª tentativa. Há anos venho tentando, mas tem sempre um amigo, um desconhecido e até bombeiro que impede. Você, afinal, está se matando por quê? Por amor! Respondeu João, sentindo o vento frio no rosto. Eu, que amava tanto, fui trocado por um homem de olhos azuis. Infelizmente,
só tem esses corriqueiros olhos castanhos. E não lhe parece insensato destruir a vida por algo tão efêmero como o amor? Ponderou Antônio, sentindo a zoada que o acompanhava à morte. Justamente! Trata-se de uma vingança da insensatez contra a lógica. Em geral, é a vida que destrói o amor. Desta vez, decidi que o amor acertaria contas com a vida. Poxa, você fez do amor uma panaceia. Antes fosse. Duvidoso como é, o amor me provocou dores horríveis. Nunca se sabe se o que chamamos amor é desamparo, solidão doentia ou desejo incontrolável de dominação. O que, na verdade, me seduz é que o amor destrói certezas com a mesma incomparável transparência com que o caos significante enfrenta a insignificância da ordem. Não! O amor não é solução para a vida, mas é culminância. Morrer por amor me trouxe paz. Ante o vertiginoso discurso, ambos tentaram sorrir contra a gravidade. E você, como se sente? Oh, estou plenamente satisfeito. Então por que busca a morte? Bom, me assustou descobrir um fiasco primordial, que a razão tem demônios que a própria razão desconhece. Daí preferi mergulhar de vez no mistério. Sim, da razão conheço demasiados horrores, mas que mistério é esse tão importante a ponto de merecer sua vida? Não sei. Mistério é mistério. Mas morto você não desvendará o mistério. Por isso mesmo, o fundamental no mistério é aguçar contradições e não desvendar. Matar-me, por exemplo, é bom na medida que me torna parte do enigma e, de certo modo, o agudiza. Tem a ver com a fé, que gera energias para a vida. Ou para a história, quem sabe. Aí o negócio que perdi a fé. Deus para mim. Ora, a fé não tem nada a ver com Deus, que se reduziu a uma pobre estrela anã de energias tão concentradas que já nem sai do lugar. Deus desistiu de entender os homens e virou também indagador. Sem Deus nem razão, a única fé possível é mergulhar neste abismo do mistério total. Mas para isso é preciso ao menos saber onde está o mistério, insistiu João com os cabelos drapejando ao vento. Ué! O mistério está em mim, por exemplo, que me mato para coincidir comigo mesmo. Mas há mistério também em você. Seu morrer de amor é o mais impossível ato de fé. Graças a ele, você participa do mistério, porque se apaixonou pelos abismos. João olhou com olhos estatelados ao compreender. E Antônio, que já faiscava na semi-realidade da vertigem, gritou com todas as forças. Há sobretudo este mistério maior de estarmos na mesma hora e local, cometendo o mesmo gesto absurdo e despencando para a mesma incerteza por puro acaso. Além de cúmplices, a intensidade deste mergulho nos tornou visionários. Você não vê diante de si o desconhecido? É que já estamos perfurando a treva. E como tudo de fato reluzia, João também ergueu a voz. Sim, sim, é espantoso o brilho do absurdo. E agora? Falemos um pouco da permanência. Você gosta dos meus olhos azuis? Foi quando os dois corpos se estatelaram na Avenida São Luís. Então, Antônio, o Recife foi um momento, como eu disse, muito importante. Eu fui lá especialmente para escrever Em Nome do Desejo, você se lembra? Sim, lá em casa. Na sua casa, na rua Gervásio Pires. Qual andar? 14º andar. Era um... não é moquifo, mas era um balanço. Era grande o apartamento. O apartamento era maravilhoso, grande. Mas para chegar até lá... Ah, sim, o elevador. A vista era espantosa. Era o Parque 13 de Maio, mas e víamos o mar e o... Que andar que era? Era o 14º. Era uma coisa maravilhosa, todo o mar pela frente. Mas
Não, você ia dizer que você... Não, a gente ouvia lá o apito do navio. E do navio. E você ficou trancado num quarto, escrevendo... Com a minha maquininha Remington, que eu tinha trazido dos Estados Unidos, e que eu ficava escrevendo esse romance e chorando, sofrendo a separação, e escrevendo um romance que era uma celebração ao amor, não é? Eu tinha escrito já o projeto do romance, tinha trazido de São Paulo, e isso me facilitou muito porque eu tinha outras coisas para fazer. Lembra que eu até traduzi uma Melanie Klein, que acho que nunca foi publicada. Enfim, por grana, eu estava, enfim, tentando concursos. E o romance eu já tinha mais ou menos acertado com o editor para entrar na coleção Cantadas Literárias. E só que o romance, eu tinha deixado o projeto com o editor em São Paulo, e o romance não era uma coisa muito simples. Em 82, era uma coisa meio complicada, contava uma história de um garoto que descobre a fé cristã dentro do seminário, um adolescente, e ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, ele descobre também o amor carnal por um outro colega. E é um menino muito simples, muito sensível, então na cabeça desse menino é muito difícil saber onde termina o tal amor cristão e onde começa o outro grande amor da vida dele, não é? E era muito difícil porque ele era absolutamente apaixonado pelos místicos cristãos e pela máxima evangélica, amai-vos uns aos outros, não é? Como eu vos amei. Agora, o complicado era saber, para a cabeça do Tiquinho, que é esse personagem, qual era o limite entre uma coisa e outra. E o mais chato de tudo, você se lembra que o editor, no dia em que eu cheguei, ele disse que era uma obra-prima. Não, minto. Ele me disse que, telefonou dizendo que a história era homossexual demais. Eu disse, bom, você me empresta então o termômetro para medir a homossexualidade das pessoas, não é? Para ver se, sei lá, eu tenho condições de fazer a homossexualidade à noite. E o Harry Miller, ele tem termômetro para... Não tinha. Não tinha, era chique, não é? Enfim, era outra coisa. Mas... E aí eu sofria muito, o Antônio sabe disso. Foi muita dor. À noite, a gente... Você lia, tomávamos café, você lia o que tinha produzido e nós discutíamos. E nós dois discutíamos. E você ia revendo, refazendo. Vamos ler um trecho? Vamos. Eu esqueci de dizer que o romance é todo construído, a estrutura dele é na forma de catecismo católico. Eu glosei o catecismo católico fazendo perguntas mais ou menos no nível de catecismo e dando as respostas que alavancavam a narrativa, mas todo ele construído em perguntas e respostas. E o que Abel leu de tão persuasivo no diário de Tiquinho? O raciocínio de Tiquinho começava pelo mistério da Santíssima Trindade, cuja interpretação ele buscou no poema de João da Cruz, onde o amor solidificava intrinsecamente as três pessoas. Aí está, quase de unhas cravadas na memória. Como o amado no amante, um no outro residia. E tal amor que os une, no mesmo coincidia, pois um igualava o outro em intensidade e valia. Três pessoas e um amado, entre todos os três havia, um só amor nelas todas, e um só amante as unia, em tão inefável nó que dizê-lo não se sabia. Era, portanto, infinito o amor que as fundia, e de ser tão uno o amor, tanto mais amor havia. Como se desenrolava o raciocínio de Tiquinho? Assim,
A Santíssima Trindade é um só Deus, unido por um só amor. Esse único Deus habita em todas as partes, em mim e em Abel também. Como Jesus é Deus, Jesus está em nós. Somos dois, eu e Abel, mas nos tornamos um por causa da presença de Jesus e seu amor. Eu amo Abel como a mim mesmo, e o amor de Jesus é o mesmo dentro de nós. Então, nosso amor é uma coisa só. Se eu e Abel não nos amarmos, o amor de Jesus vai ficar incompleto. Mas se nos amarmos, será um amor por toda a eternidade. Unidos amorosamente em Jesus, eu e Abel nunca vamos nos separar. De que modo Tiquinho teve a certeza do amor de Abel? Porque acordou, espantado, certa noite, com alguém entrando debaixo dos seus lençóis. Tiquinho não fez perguntas, nem Abel disse nada, enquanto se abraçavam, formando um só, como a Santíssima Trindade. Dormiram beatificamente? Não. Ficaram de olhos escancarados no escuro, adivinhando-se mutuamente e apalpando os respectivos corpos. Eram trêmulas as suas mãos, não de medo, mas de emoção. Estavam transgredindo por um lado, e ao transgredir, topavam com as delícias que de tão surpreendentes faziam estremecer, porque o equilíbrio se rompe nas grandes delícias. Esses jogos, naturalmente, arrebentaram barragens dentro de cada um. Nem Tiquinho, nem Abel perceberam como tinham ido longe no amor cristão. Criaram, a partir dali, um tão inefável nó que dizê-lo não se sabia. O que eu acho legal, Antônio, Em Nome do Desejo, é como eu mergulhei na radicalidade do amor entre adolescentes, do amor adolescente. É um período da vida da gente muito complicado, pelos aspectos negativos e pelos aspectos positivos de descoberta, de radicalidade. Tudo é muito intenso. Não é? Eu não queria voltar à minha adolescência nunca. Eu também não. Eu também não. Eu, francamente. Mas os amores adolescentes são amores de descoberta. É quase um lugar comum que a gente nunca os esquece. E eu gosto muito dessa radicalidade no Em Nome do Desejo, como eu disse. E essa radicalidade, ela dialoga com quem? Com que literatura? Eu acho que eu dialogo com muitos, os místicos cristãos, por exemplo, que são completamente loucos e transgressivos. Não é? Santa Teresa de Jesus, por exemplo, sofreu o processo da Inquisição. Mas eu acho que eu tenho um contato particular, uma relação particular com um poeta um pouco mais velho do que eu, um poeta brasileiro, que eu tenho a alegria de ser meu amigo. Ele se chama Roberto Piva. Eu tenho como um dos grandes poetas vivos do Brasil, apesar de ser relativamente pouco conhecido. E eu acho que o Piva tem essa densidade poética do amor adolescente. Ele atingiu de uma forma que realmente me emociona e me mobiliza muito. Vamos ouvir um poema do Piva? Vamos ler um poema do Piva. Ganymede 76, de Roberto Piva. Teu sorriso, olhinhos como margaridas negras, meu amor navegando na tarde, batidas de pêssego refletindo em teus olhinhos de fuligem, cabelos ouriçados como um pequeno deus de um salão rococó,
força de um corpo frágil com âncoras. Gostei de você, eu também. Amanhã, então, às 7. Amanhã, às 7. Tudo começa agora num ritual lento e cercados de gardênias de pano. Teu olhar maluco atravessa os relógios, as fontes à tarde. De São Paulo, como um desejo espetacular, tão dopado de coragem. Marfim de teu sorriso, nascosto fra orizzonti perduti. Assim te quero. Anjo ardente no abraço da paisagem. Ah, é lindo demais. Vai outro. Eu vou ler outro. Vai. Eu não fico com um só do Piva, não. Poema 14, do livro chamado 20 Poemas com Brócoli. Para o Carlinhos. Vou moer teu cérebro, vou retalhar tuas coxas imberbes e brancas, vou dilapidar a riqueza de tua adolescência, vou queimar teus olhos com ferro em brasa, vou incinerar teu coração de carne e de tuas cinzas vou fabricar a substância enlouquecida das cartas de amor. Música de Bach ao fundo. Então, como essa radicalidade misturada com a sacralidade, o erotismo, que vai estar tão presente tanto no Piva como na sua obra? Eu acho que é exatamente isso que tem o Piva, não é? Ele conseguiu fazer verter toda a sacralidade do erotismo. Eu acho que por isso nós nos entendemos tão bem entre a nossa obra. Eu acho que o coração humano, a alma humana, tem no mesmo espaço interior, juntos, o erotismo, a sacralidade e a poesia. E o Piva, eu acho que juntou tudo isso. E foi isso, justamente, que eu persegui no Em Nome do Desejo. Eu acho que essa sacralidade é que perpassa o amor entre Tiquinho e Abel. Ela quem transfigura. E ela causa inúmeras revelações, né? Sim, ela realmente provoca revelações de todo tipo. Mas que tipo de revelações? Quais revelações? Que amar era libertar-se absolutamente de tudo que não fosse Deus. E que mais? Que não havia mais diferença entre sentir e não sentir, entre gozar e não gozar. Não se sabia mais de nada ao certo. E que outras coisas? Que o silêncio da vontade era primordial no amor. O silêncio significava a última fase de diluição no amor de Deus. E que mais? Que não deveria haver entre a alma apaixonada e seu esposo divino nada, nada, nada. Nada no caminho entre ambos. E sobre a montanha, nada. Por quê? Porque a alma, silenciosa e amante, não mais diferenciava as coisas, já que as ultrapassava para entregar-se ao amado e nele repousar. Não seria esse um amor de morte? Sim, era precisamente a noite escura de São João da Cruz, com a morte de toda atividade corporal. Diante da face de Deus, só o silêncio absoluto. E Tiquinho compreendia? Extasiava-se ante a ideia desse amor que se mata por amor. Não compreendia, mas achava lindo. Na capela, perguntava-se como era possível um amor que entrega tudo até o fim. Chorava de emoção, sem saber responder, mas queria amar assim. Tiquinho não chegou a responder um questionário místico? Sim, Padre Marinho mostrou-lhe
o questionário que irmã Elizabeth respondera logo ao entrar para o Carmelo. E Tiquinho adaptou suas próprias respostas àquelas mesmas perguntas. Em que consistia para ele o ideal de santidade? Viver de amor. Qual o meio mais rápido de alcançá-lo? Amar sem reservas. Amar o amor. Qual o santo de sua predileção? João, o santo, o discípulo que repousou sobre o coração de Cristo. Qual era a sua virtude predileta? A dor de amar. Bem-aventurado o que chora, porque haverá de sorrir de amor. Como definia a oração? A união daquele que não é nada com aquele que é tudo. Que disposição gostaria de ter ao morrer? Desejaria amar mais do que nunca, antes de cair nos braços do amado eterno. Que espécie de mistério lhe agradava mais? Todos, mas sobretudo sofrer por amor. Que nome pretendia ter no céu? João, aquele que amou demais. Qual era seu lema? Eu e meu amado somos um só. Esse trecho do romance eu acho que mostra muito bem uma coisa que o livro todo e depois a peça, não é? Exploraram esse tema que exploraram profundamente para falar da sacralidade e erotismo, que era justamente a Semana Santa. Não é? Quer dizer, na Semana Santa, dentro do romance, a Semana Santa adquire tons de erotismo de todos os matizes. E isso você fez muito bem na peça. Não é? A peça é o auge da cena, não é? Tanto no romance quanto na peça. Tiquinho e Abel se declaram apaixonados ou concretizam a sua paixão na Quinta-feira Santa. Você lembra quando você viu a primeira vez? Porque existiu o romance, mas eu dizia, isso dá uma ótima peça de teatro. Você dizia, mas eu não sei, se passa em muito lugar, eu não sei como traduzir isso. Foi né? fantástico. E aí você foi para assistir para uma outra peça sua no Recife, e aí eu tinha dirigido com alunos na Fundação Joaquim Nabuco uma montagem didática com os alunos, com os atores, e do Em Nome do Desejo. Do Em Nome do Desejo. Foi a primeira adaptação. Fiz improvisações de cada capítulo, eu anotava, tal, pá. E aí você foi assistir. E aí o espetáculo explodiu, era para fazer 3 vezes, e ficamos 3 meses e foi visto por quase 6 mil pessoas. Lotada das pessoas, assim, se atropelando para entrar. Era uma coisa impressionante. No Recife, isso em 80 e... Não, em 90. Começo de 90, né? Exatamente, 90. 90. Depois de 92, nós fizemos uma segunda versão. Aí fizemos juntos uma adaptação, não é? E aí essa adaptação entrou enfim, foi encenada comercialmente num teatro comercial. Aí depois fomos para o Rio, fizemos temporada aqui em São Paulo, que foi sucesso. 40 dias aqui, 40 dias no Rio. E a peça é um fenômeno, considerado até hoje um fenômeno no Recife, porque ficou o quê? 2 anos em cartaz? Ela virou verbete no Itaú Cultural. Exatamente, na enciclopédia do Itaú Cultural. Vamos ler um trecho, Antônio? Vamos. Porque a cerimônia do lava-pés daquele ano resultou especialmente comovente. Porque Abel ocupava o lugar de um dos 12 apóstolos, cujos pés Padre Marinho lavou como oficiante. Abel estava sentado bem ao lado do altar, com os pés descalços. Durante a cerimônia, Tiquinho sentiu-o tão perto de Jesus como nunca, fisicamente próximo e espiritualmente identificado. A beleza de Abel resplandeceu então, a partir de seus pés nus. Para Tico, estavam ali, juntos no altar, aquele que mandara amar e, em carne e osso, aquele que era amado
em nome de tal mandamento. A realidade apresentava-se diante de seus olhos como um ciclo completo, redondo, realizado. Subitamente, suspenderam-se as barreiras entre os pés nus de Abel, que manifestavam sua nudez integral, e a irresistível sacralidade que os envolvia como numa voragem. Tudo se integrava. De que maneira se poderia interpretar a intensidade do amor dos dois naqueles momentos de Quinta-feira Santa? Não há maneira possível, porque seria necessário aproximar-se da linguagem em transe. Como esta, por exemplo. Naquela tarde, Abel parecia ter a mesma formosura de Deus. E o dileto São João da Cruz, como veio partilhar esse momento especialíssimo de amor? Por intermédio do Padre Marinho, seu porta-voz. Na noite de Quinta-feira Santa, ele fez representar o poema Canções entre a Alma e o Esposo. A alma manifestava assim seu desejo público e claro. Vamos gozar, ó amado, e contemplar-nos em tua formosura, no monte e na colina, de onde mana a água mais pura. Ai, vamos mergulhar fundo na espessura. Para Tico e Abel, não era mais questão de verter lágrimas. Todo aquele amor incessantemente celebrado e cantado, quase com exacerbação, sugeria a urgência do mergulho muito concreto. O que se poderia fazer senão dar o salto e ultrapassar as fronteiras? Desta vez, foi Tico quem aceitou o desafio, perfeitamente possuído pelo amor de Deus. Com os ouvidos carregados daqueles arrulhos amorosos de São João da Cruz, Tiquinho desvencilhou sua mão e, bem devagar, como quem não teme nem nunca temeu, enfiou-a no bolso da batina de Abel e tateou até encontrar seu pau, carne já rígida, perfeitamente sensível ao apelo daquele dia beatífico. Alguém oferecia, alguém tomava posse do tesouro reencontrado. És cristão? Isso é uma pegadinha. É uma pergunta complicadíssima. Ele está, na verdade, fazendo uma pergunta que está presente tanto no romance quanto na peça. Eu sou cristão. Eu acho que a gente é afadado a ser cristão. A gente, mesmo que não goste, mesmo que a gente fuja, a gente está imprintado. No meu caso, por exemplo, eu me afastei do cristianismo, eu faço severas críticas ao cristianismo e à Igreja Católica em particular, mas eu não posso deixar de reconhecer que o meu embate é com o cristianismo, né? E é através desse embate que, frequentemente, eu crio os meus temas. Então, eu diria, eu sou cristão. Relutantemente, não tenho nada a ver com isso que me marcou, mas eu tenho que trabalhar com isso porque faz parte do meu mistério. Essa última peça sua, Hoje é Dia do Amor, ela é uma recorrência a esse tema do cristianismo. Hoje é Dia do Amor, foi 2 anos atrás quase, né? Foi apresentado aqui em São Paulo, 2007. É uma peça muito dura. Eu fiquei muito assustado depois que eu escrevi a peça. Eu estava fazendo análise, parte dos meus mais ou menos 280 anos de análise, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não sei. E eu discuti com a minha analista, eu levei para ela o final da peça e disse: eu acho que o negócio fedeu para o meu lado, porque eu fiz uma peça completamente sem saída. Até eu descobri que eu tinha feito uma peça cujo grande tema era o encontro com a realidade, com a dura realidade.
por exemplo, a minha, de ser cristão e me debater com isso, mas também do personagem, que é um ex-seminarista, é um Michê, é uma cena extremamente forte. Ele vai celebrar o Dia do Amor, daí o título, hoje é Dia do Amor, que é a Quinta-feira Santa. A peça se passa numa Quinta-feira Santa e ele recebe a notícia de que um rapaz que ele tinha conhecido e por quem ele tinha grande admiração, uma dessas figuras admiráveis em todos os sentidos, tinha se matado. Ele fica muito perturbado e no caminho ele encontra com um policial com quem ele mantinha alguns encontros amorosos, muito pesados, em cena sadomasoquista, e ele convida o policial para ir para a casa dele, para o apartamento, e aí transcorre então a peça. Ele está acorrentado numa cruz de San Andrés, de joelhos, nu, a cena toda, um ator só, e existe o master, ele está na cena como escravo, e existe o master que está fora da cena, cuja voz não se ouve, mas se supõe as perguntas que ele está fazendo pelas respostas que o Michê dá. E eu acho que é uma celebração do amor da forma mais radical possível de amor, com todas as suas contradições, que é o amor que extravasa barreiras, no caso, o amor sadomasoquista. Vamos ver um trecho? Vamos. Exatamente o trecho do encontro de Jacó e o anjo, narrado pelo meu personagem. Um dia, Jacó dormiu e sonhou que ali era a casa de Deus, porque viu uma escada por onde os anjos subiam e desciam. Jacó acordou e disse: Deus está aqui, eu não sabia. Ficou com muito medo de ter invadido a casa de Deus e ser castigado. Não teve nem tempo de fugir. Assim, do nada, apareceu um anjo de Deus e partiu para cima de Jacó. Jacó sabia que não era um ser da terra, porque o anjo tinha um jeito diferente, era meio assustador, bonito e feio ao mesmo tempo. Lutaram, um agarrado no outro, os dois rolando pelo chão. O anjo atacava com garra, mas Jacó se defendeu como pôde. A noite inteira brigando, rolando, bufando. Teve uma hora que o anjo viu que não ia conseguir ganhar a luta. Então deu um golpe na coxa de Jacó e deslocou o nervo dele. Mesmo assim, machucado, Jacó dominou o anjo. Agarrou-o firme por detrás. Estava sujo e machucado, mas não soltava o anjo de jeito nenhum. Aí já estava amanhecendo e o anjo precisava ir embora. Como viu que não conseguia mesmo ganhar a parada, falou para Jacó deixar ele ir embora. Aí Jacó, que não era trouxa nem nada, fez um trato. Eu te solto se o Senhor me abençoar. Aí o anjo abençoou Jacó. E como prova disso, deu para ele um outro nome. Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Então, Jacó começou a mancar, como prova de que tinha vencido Deus. Aquele defeito foi que nem um prêmio. Master, eu nunca entendi bem esse lance. A gente precisa lutar com Deus para ser abençoado? E depois, se ganha, recebe uma bênção e muda o nome. Veja que puta loucura. Para receber a bênção, você não tem que ser bonzinho, não. Tem que brigar com Deus, xingar, espumar, dar porrada. Mas por que Deus ia querer brigar com um homem? Só para testar sua força? Não é justo. Lutar com Deus não é justo. E se o homem perdesse? Essa luta de Jacó com o anjo é um tema recorrente na sua obra também, não é? É, não só na minha obra. Sim, não só na sua obra. Na minha vida também. Eu me sinto muito no papel de Jacó. Eu acho que eu sou um ser que luta com Deus. Eu tinha um amigo muito querido que morreu no ano passado, um padre que foi meu colega de seminário. Ele seguiu um caminho, eu segui um outro, era um cara maravilhoso, e era meu melhor amigo, e ele me dizia:
nós éramos confidentes, ele me dizia, João, eu tenho inveja de você porque o meu Deus já veio pronto e o seu você está construindo. Essa me parece ser a temática metafórica, resumida da luta de Jacó e do anjo. Mas além de Hoje é Dia do Amor, essa luta do Jacó e anjo, e o anjo também está no Em Nome do Desejo. Quer dizer, bem antes você já tinha. Já vinha de bem antes. Então, vamos ver. Esse trechinho é um trechinho da peça agora que a gente vai ler. É o diálogo final da peça. Tiquinho é encontrado pelo seu melhor amigo Canário. Blackout. Luz sobre Tiquinho. Meio enrodilhado num canto, Canário entra, vai até ele, sacode-o. Tico! Tiquinho! Você sabia? A gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. O que você está fazendo escondido aqui no porão? Canário, o que será de mim sem Abel? Tico, meu Deus, acabou! Mas eu preciso falar com Abel pela última vez. Agora é tarde, Tico. Abel não é mais seminarista. Você sabe, ele está incomunicável no quarto de hóspedes, só esperando o pai chegar para levar ele embora. Mas eu preciso pedir 1000 vezes que ele me perdoe. Quero que saiba que eu continuo seu apaixonado. Agora e por toda a eternidade, quero começar tudo de novo, do jeito que Abel preferir. A gente nunca vai se separar, eu tenho certeza. Tico, ponha os pés no chão. Abel foi expulso do seminário por culpa sua. Agora está tudo acabado. Se ele precisa mesmo ir embora, então, que me abençoe antes. Que o amor de Abel me abençoe, como o anjo fez com Jacó depois da luta. Abel é meu anjo bom e sempre será. Tico, o teu anjo vai partir em silêncio. No teu caso, nem Jacó nem o anjo ganharam. Vocês dois saíram derrotados. É dura essa peça, né? Dura esse. Mas eu acho que Hoje é Dia do Amor é muito mais duro. Eu vou terminar, nós vamos terminar apresentando o trecho final de Hoje é Dia do Amor. E o trecho trabalha com o momento em que o master... eu esqueci de contar uma coisa. Eu escrevi Hoje é Dia do Amor por causa de um suicídio. Esse menino que eu coloquei na peça, eu conheci. Era um menino absolutamente fascinante, era um menino lindo, tinha uma carreira pela frente, e de repente esse menino, sem mais nem menos, se matou. Então eu inseri essa problemática nessa peça, numa tentativa quase desesperada de superar o problema, tentar entender o que é que se esconde no coração humano para que esses mistérios explodam, eclodam. E como é que se dá essa relação aí entre amor e exílio, a loucura, a paixão? Eu acho que a radicalidade do amor, ela desemboca necessariamente no exílio. Eu tenho a impressão que viver é um longo processo de exílio. A gente nunca sabe direito quem a gente nunca sabe direito para onde vai, o que vai conseguir, como vai ser amanhã, se a gente vai morrer daqui a pouco, os nossos amores, o que vai acontecer com o planeta Terra. A gente está sempre vivendo essa passagem de exílio. Eu não sei para onde, não é? Mas a passagem é uma sensação de exílio. E aí o amor
chega como um bálsamo possível para resolver esse exílio. Mas é uma coisinha tão frágil o amor. E por isso o ser humano é tão desamparado. Porque o máximo que ele dá é tão pouco, é tão pequeno naquilo que ele pode conseguir para conseguir escapar desse exílio, para conseguir entender esse exílio. E na peça, o trecho que a gente vai ler, justamente, há um segundo suicídio na peça, que é quando o master, aquele que podia oferecer a esse Miché com a consciência em efervescência, a consciência como um nervo exposto, esse master podia oferecer um porto, e o que acontece no final? Esse master se mata. O tiro. Agenor! Você tá aí, cara! Senhor! Master! Não brinca, cara! Não brinca comigo, não! O que foi que você fez? Você tá me ouvindo? Senhor! Master! O senhor me abandonou? E nem me abençoou antes de ir embora, senhor! O senhor não tinha direito de fazer isso! Eu precisava da sua bênção. O senhor não podia me deixar assim abandonado e sem bênção nenhuma. Seu cheiro me dava segurança, Senhor. Seu jeito de andar, de olhar, sua tranquilidade. O jeito com que passava a mão na minha cabeça. Nem meu pai me fazia isso. Master, por que o senhor me abandonou? Só o Senhor me treinava para vencer a dor. Eu só podia vencer a dor por amor ao Senhor. E agora? E agora? O que será de mim? O master não tem direito de fraquejar. Não tem direito. Quem devia dar um tiro na cabeça era eu, Agenor. Agenor! Era eu, cara. Eu quem tinha todos os motivos para isso. Eu quem era o escravo aqui, Senhor. Quem curte dor sou eu. Esse tiro era meu. Só eu merecia esse tiro. Eu preciso do Senhor, porra. Eu te amo tanto. Senhor. Porra, Senhor. Hoje é quinta-feira santa. Hoje é dia do amor, seus filhos da puta. E não vai ter ressurreição porra nenhuma! Presidente?